Na aula passada, nós falamos sobre os dois últimos netos de Jafé. Na aula de hoje, começaremos a falar dos filhos e netos de Cã. Ao olharmos para os descendentes de Cã, nós entendemos como é que Deus preparou o cenário geográfico onde as maiores histórias da Bíblia aconteceriam séculos depois. Por quê? Porque foi dos descendentes de Cã que surgiram, por exemplo, os egípcios. E o Êxodo está diretamente relacionado a um conflito com o povo egípcio. Foi também dos descendentes de Cã que surgiram os cananeus, aqueles que viriam a ocupar a terra prometida. Só o fato desses dois povos, os egípcios e os cananeus, virem de Cã, já é motivo suficiente para estudarmos essa descendência com atenção. Gênesis 10, versículo 6 diz assim: os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi deu origem aos cuxitas, aqueles que viriam habitar a região da Etiópia e do Sudão. Misraim, como eu já falei, deu origem aos egípcios. Put foi o antepassado dos líbios, aqueles que ocuparam a região conhecida como Líbia. E Canaã originou os cananeus ou canaanitas, aqueles que ocupariam a região que hoje pertence a Israel, à Palestina e ao Líbano. É bom lembrar que a maldição de Noé, ela caiu especificamente sobre Canaã e seus descendentes, ou seja, o castigo previsto seria sobre os cananeus. Por isso é que eles foram subjugados pelo povo de Israel quando da tomada da terra prometida sob a liderança de Josué. O texto bíblico não vai narrar a história dos descendentes de todos os filhos de Cã, não, mas com certeza aqueles que têm o registro na Bíblia possuem algo a nos ensinar. Vamos lá? Vejamos sobre Cuxi, um dos filhos de Cã. Gênesis 10, 7 diz assim: os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. É óbvio que a intenção é mostrar o crescimento dessa descendência específica, a descendência de Cuxi. Os cuxitas, se você não sabe, formaram tribos que dominaram o comércio de especiarias e ouro e estabeleceram redes de trocas entre continentes. Eram povos dados ao comércio. Em que região eles viveram, professor? Viveram em regiões ao redor do Mar Vermelho, aquele pelo qual o povo de Israel atravessou a pé enxuto. Viveram também na África, na Península Arábica, o que nos ensina que eles não ficaram restritos ao continente africano, como é comum de se pensar a respeito de todos os descendentes de Cã. Não é assim. Há descendentes de Cã que saíram da África, há descendentes de Cã que não foram somente para o continente africano. Não, eles ficaram ali pela região do Oriente Médio também. Veja que interessante, Gênesis 10, 8 diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Observe que Nimrod, ele é citado como sendo também filho de Cuxi, porém é mencionado à parte dos outros 5 filhos. Por que há esse destaque para ele? Porque Nimrod não foi apenas mais um nome na lista, não. Ele foi o primeiro grande líder político e militar após o dilúvio. E ele deu origem a povos conquistadores do mundo. Isso mesmo. De Nimrod veio uma descendência de imperadores. Quem foram esses povos oriundos de Nimrod? Foram os primeiros impérios organizados lá na Mesopotâmia, quando aquela região ali era conhecida apenas como Suméria
e Babilônia. Essa área ficava na chamada planície de Sinar ou Sinear, ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde é atualmente o Iraque. Para ser mais preciso, a região central do Iraque. Esse Nimrod, ele mostrou que o poder humano sem Deus tende à autoglorificação, ou seja, quando não se tem Deus no próprio coração, o homem busca a sua própria glorificação cada vez mais e mais. Cuidado com a busca por fama e poder, principalmente se estiver ignorando a soberania de Deus. Um perigo aqui é ler o texto de forma errada. Por exemplo, ver nesse texto a ideia de que Nimrod pode ter sido um herói do passado. Não, o texto sugere uma postura de rebeldia contra a ordem divina. Por isso, quando você ler aqui em Gênesis 10:8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. O contexto mostra que é poderoso para o mal, para fazer o mal. Ele se destacou entre os outros em sua época no que diz respeito ao poderio humano. Na próxima aula traremos mais detalhes sobre esse Nimrod.